Viva está com mais uma edição do programa Conversa de Eleição com os nossos convidados habituais, Miguel Poiares Maduro e também Fernando Medina. Bem-vindos a esta edição. Começamos com a proposta de reforma laboral que o Governo leva ao Parlamento. Foi apresentada na passada semana, depois de falhadas as negociações na concertação social. Miguel Poiares Maduro, regressamos a julho de 2025 com esta proposta? Não necessariamente, ou melhor, não me parece que a proposta seja exatamente igual àquela que o Governo tinha inicialmente submetido ao processo negocial na concertação social. Agora, há aspectos em que seguramente o Governo regressou àquilo que era a sua vontade original e isso é compreensível, penso que é parte da natureza do processo, a partir do momento em que não houve um acordo em concertação social e, portanto, o Governo não pode beneficiar desse compromisso e desse apoio resultante da concertação social, é natural que o Governo volte àquilo que fosse, que sejam as suas propostas originais e, sobretudo, volte, digamos, à pureza das suas intenções, sejam essas intenções as melhores ou não. Aquilo que me parece, e eu continuo sempre a dizer relativamente a esta matéria, é que penso que esta proposta tem algumas coisas que me parecem positivas, Por desde logo em exemplo. matéria de licença parental, em matéria de previsão de controle humano relativamente à utilização de inteligência artificial em projetos de contratação. Há matérias controversas, mas para as quais eu tenho alguma abertura, como por exemplo o banco de horas. Que Acho sofreu que ali poderia uma ser ligeira feito de forma alteração, não diferente. é? Sim, e eu acho que poderia ainda ser pensado de outra forma, para evitar o risco principal que se prevê sempre, que é a pressão do empregador poder condicionar a liberdade de aceitação dos trabalhadores, mas a ideia em si parece-me boa, pode ser melhor trabalhada, mas parece-me boa. Há outras mais controversas, nas quais eu próprio tenho dúvidas, sobretudo ao regime da não reintegração dos trabalhadores que são ilegalmente despedidos, por exemplo. Uhum. Ou aquilo que me parece um risco de excessiva flexibilização do outsourcing. Portanto, há aspectos em que a legislação, do meu ponto de vista, pode ser positiva e outros em que tenho mais dúvidas, mas, sobretudo, aquilo que me parece é que a legislação é uma legislação mais voltada a voltar a discutir temas do direito de trabalho do passado do que dirigida a antecipar, a prever, a regular aquilo que vai ser o mercado de trabalho no futuro e o impacto que estas transformações tecnológicas vão ter no mercado de trabalho. E como eu tenho dito, eu acho que isso exigia, aliás, um debate e uma discussão que não estivesse limitada à reforma do trabalho, a uma reforma laboral, mas que tivesse em conta outros aspectos muito importantes, como o sistema fiscal. Uhum. Parece-me impossível pensar o futuro do mercado de trabalho sem ter em conta o impacto que a evolução da inteligência artificial, da robotização vai ter nesse mercado de trabalho, do ponto de vista de consequências do nosso sistema fiscal. E é isso, essa abordagem mais global que me parece que falta e que seria importante ter tido em conta. E a reforma fiscal, ao mesmo tempo. A ministra disse que, na conferência de imprensa, que a reforma fiscal e a reforma do Estado estavam a marchar em paralelo com esta reforma laboral. Mas, sendo assim, eu acho que elas deviam ser vistas no seu todo. E falta isso, quer dizer, eu acho que nós podemos compreender melhor aquilo que se faz em matéria de trabalho, tendo em conta o impacto que isso vai ter, por exemplo, em matéria fiscal. Uhum. Ainda bem que a ministra diz, o governo, por acaso, eu não sabia que o governo tinha anunciado que ia haver uma reforma do sistema fiscal também. Não me parece que a ministra tenha anunciado isso. Também fui apanhado de surpresa. Mas se existisse, a existir, eu acho que é importante que se faça essa reflexão sobre o nosso sistema fiscal. Acho mesmo muito importante. Agora, acho que ela precisamente lá está, deviam ser feitas ao mesmo tempo. Uhum. E que tipo de reforma fiscal? Em que aspecto? Por exemplo, nós muito provavelmente, se o mercado de trabalho evoluir como se prevê que ele possa evoluir, atendendo ao impacto da inteligência artificial, a concentração da receita fiscal, sobretudo ao nível da massa da tributação, da massa salarial, da remuneração, vai ser insuficiente e nós vamos ter de pensar em redistribuir o peso
da tributação relativamente a outras áreas. Vamos ter provavelmente de tributar menos do trabalho e vamos obter menos receitas do trabalho ou da massa salarial dentro do trabalho, ou vamos ter de tributar outras coisas de forma diferente. Porque se uma empresa passa a ser toda robotizada e gerida por inteligência artificial, as receitas fiscais que nós hoje obtemos tributando os salários dos trabalhadores dessa empresa, vamos deixar de as obter e nós temos de pensar onde é que vamos encontrar alternativas para isso. É este tipo de reflexão que eu acho que é muito importante nós termos para o futuro. Fernando Medina, a Ministra do Trabalho dizia na quinta-feira, no briefing do Conselho de Ministros, que lamentava a posição do líder do PS, José Luís Carneiro, colando mesmo à UGT. Isto funciona como começo de conversa entre o Governo e os partidos? As declarações da Ministra demonstram qual é a estratégia que o Governo hoje está a fazer, que é muito simples, que é o Governo recuou, apresenta a sua versão original da sua proposta de lei, nas suas matérias fundamentais, para poder, em sede parlamentar, vir a obter um acordo com o Chega. E, no fundo, o Governo prepara-se para querer dar ao Chega aquilo que não deu ao GT. Por E por exemplo. isso o PS está fora da equação, do ponto de vista da negociação, isto na consideração do Governo e também na consideração do Partido Socialista, o que me parece muitíssimo bem, e por isso esta posição que a Ministra assumiu é, no fundo, uma posição de combate político de quem já não conta com o PS, nunca contou, aliás, nem procurou fazer qualquer tipo de ponte com o Partido Socialista, procura sim fazer as pontes com o Chega também está muito desejoso, o Chega está hesitante, não é? Está com muita vontade de aprovar a reforma laboral, porque tem setores internos, do ponto de vista, nomeadamente os ligados aos seus financiadores, ligados a um empresariado e a um patronato mais retrógrado, e que fazem força nesse sentido, mas depois também existe o receio daqueles de que sabe que a base eleitoral do Chega não é uma base de todo em todo ultraliberal e que deseja, no fundo, um nível de precariedade e de fragilização das relações laborais que esta proposta contém. E por Então, isso a intenção do Governo foi apresentar uma proposta para que possa recuar para aquilo que vierem a ser as necessidades do Chega em sede de negociação. e acha que esta abertura do Chega, ou esta proposta do Chega para a redução da idade da reforma, se serviu de abertura para esse debate? Acha que mostra que o Chega de facto quer esta reforma laboral ou foi algo para bloquear a discussão? É importante reparar que depois da proposta sobre a eliminação, que agora já é uma eliminação gradual, faseada, restrita a determinadas profissões, reparemos como é que a linguagem vai evoluindo a desgraduar a proposta. Essa proposta de eliminação gradual e seletiva do fator de sustentabilidade deu-se ao mesmo tempo que apareceu uma outra proposta do Chega, que era o aumento dos dias de férias. Ora, essa proposta leva muito menos rejeição e foi uma proposta que esteve em cima da mesa da concertação pela mão da UGT. E por isso André Ventura ensaia aqui a aproximação ao governo para poder vir a viabilizar este pacote, o que é a sua grande vontade. A Ministra do Trabalho dizia que o diploma que agora chega ao Parlamento não é exatamente o mesmo face ao que existia em julho, quando António José Seguro, mais à frente, era candidato e prometeu vetar sem o acordo da concertação social. Isto dá, Fernando Medina, margem ao Presidente da República para evoluir na sua própria posição e mais à frente promulgar, ou pelo menos colocar essa hipótese de promulgar o diploma que lhe chegar? Se chegar. Quer dizer, não vejo como, porque esta proposta que o Governo levou ao Parlamento é pior do que aquela que levou à convocação, é semelhante à que levou à convocação da greve geral e é pior para os trabalhadores e para a posição da UGT do que aquela que foi levada e chumbada por duas vezes pela própria UGT. Isto é a última vez que os trabalhadores da tendência socialista, da tendência social-democrata, votaram por unanimidade
uma proposta de acordo de revisão da legislação laboral, tinham sobre a mesa um conjunto de propostas que eram menos gravosas do que aquelas que entraram no Parlamento. E por isso, como nas matérias fundamentais, elas regressaram à sua forma original. E quais são aqui as matérias fundamentais? São três. A primeira, que é uma barbaridade civilizacional, a Susana perguntava se tínhamos recuado a julho de 25, aqui nós recuamos aos anos 80 ou até mais atrás, e é a questão relativamente ao tratamento do despedimento ilegal. Porque o que o governo faz sobre isso é estender um regime que é a ausência de consequências para qualquer empresa, micro, pequena, média, grande empresa, que proceda a despedimentos ilegais. Uh, Isto é algo absolutamente impensável, fazer este recuo civilizacional. Isto é para quê? Isto é para dar um sinal. Está aqui uma porta aberta para a liberalização dos despedimentos. O governo não o quer assumir assim, porque julgava que seria muito penalizado mediaticamente e no debate político se o assumisse, e por isso arranja aqui uma forma encapotada de o fazer, que é a forma de dizer não, o trabalhador deixa de ter direito à reintegração, passa a ter direito à sua indemnização. Ou então, qual é o obstáculo a despedir ilegalmente? E estamos a falar, o despedimento ilegal é o despedimento que é considerado ilegal por um tribunal. Não é a outra instância que esteja a determinar a ilegalidade. E por isso isto é porta aberta à liberalização selvagem dos despedimentos. A segunda tem a ver com o alargamento dos prazos da contratação a prazo. Só numa mente retrógrada é que é capaz de imaginar uma proposta desta natureza, quando está mais do que demonstrado. Primeiro, nós estamos numa situação de pleno emprego no nosso mercado de trabalho. Segundo, está mais do que demonstrado que o investimento em formação, em qualificação, na estabilização dos profissionais depende naturalmente dos vínculos que as pessoas têm. E que a última reforma foi boa para o mercado de trabalho. E para aqui nós devemos ser o único país que está a fazer ou a apresentar retrocessos desta natureza, como aumentar os prazos dos contratos a prazo. E por último, a questão do outsourcing, que é uma figura que é perfeitamente utilizável e existe no mundo. Existe no mundo da economia, das empresas. A questão é que a forma como aqui é permitido é o outsourcing que sirva de imediato para desvalorizar, para baixar os salários dos postos de trabalho que vão ser, no fundo, ocupados pelo prestador externo de serviços. Isso, que é o que a lei atual pretende prevenir, não é que não se faça outsourcing, é que haja aqui um conjunto de condições que não tornem um incentivo à baixa imediata dos salários e que a própria ministra, com candura, já veio assumir que era esse o seu objetivo. E por isso, Para terminar, este quadro que é proposto é um quadro que eu acho que é profundamente retrógrado e inútil para a melhoria da competitividade e da economia portuguesa, e estou convencido. André Ventura está muito dividido, Chega a estar muito dividido, querem aprovar, mas pressentem o receio sobre isto. Eu próprio também estou aqui um pouco dividido sobre o que é que eu gostaria que André Ventura fizesse. Porque, por um lado, se eu aprovar, será mau para os trabalhadores portugueses, bastante mau para os trabalhadores portugueses, mas também, se o aprovar, será o seu grande erro político que lhe ficará colado à pele daqui em todas as eleições seguintes que se prosseguirem. vamos avançar para a polémica dos últimos dias em torno das declarações do secretário de Estado americano Marco Rubio sobre a utilização da base das lajes na guerra com o Irão. Rubio diz que Portugal disse que sim, antes mesmo de a administração Trump ter dito qual era o assunto. O Ministério dos Negócios Estrangeiros já veio desmentir, com Paulo Rangel depois a defender que as declarações não podem ser interpretadas de forma literal. Miguel Poiares Maduro interpretou como tudo isto e toda esta sequência de declarações? Eu penso que é muito importante nós termos em conta que para Portugal é importantíssimo nós mantermos uma boa relação com os Estados Unidos da América, incluindo no âmbito da cooperação em matéria de defesa. Portugal não é Espanha, Portugal não é França, Portugal não é Reino Unido, não é Alemanha, quer pela nossa localização geográfica, quer por razões históricas, quer por dependência que temos em matéria de garantia de defesa e do ponto de vista estratégico, Portugal e todos os governos portugueses nessa matéria têm agido dessa forma e penso que agiriam também neste caso dessa forma,
tem de ser particularmente prudente na gestão da relação com os Estados Unidos da América, e essa prudência torna-se, por um lado, mais difícil e, por outro lado, mais importante perante uma administração americana como a atual, da qual eu discordo profundamente, e acredito que o próprio governo português também discorde, e para além disso não apenas discorde, mas sobre a qual temos muitas razões para desconfiar dessa administração norte-americana. Mas não podemos ignorar ao mesmo tempo que a nossa relação é com os Estados Unidos da América e que aquilo que nós pensamos sobre as ações desta administração norte-americana, sobre o Sr. Donald Trump, não nos deve cegar relativamente à importância de sermos prudentes, diplomatas, no sentido de manutenção dos laços históricos transatlânticos que temos com os Estados Unidos da América. E foi aquilo que aconteceu, que tivemos. Eu penso que é essa a abordagem que o governo tem procurado ter. Se calhar pode não sempre ser calibrada da melhor forma, mas também não é fácil, mas é isso que tem procurado ter. Aquilo que disse o Ministro dos Negócios Estrangeiros é que, por um lado, antes da guerra, ou seja, antes dos Estados Unidos da América terem começado a intervenção militar no Irão, aquilo que houve foi uma utilização das bases de dados, como aconteceu muitas vezes, que não necessitou de uma autorização e não teve nem uma autorização, mas também não teve uma oposição do Estado português, como é clássico e como resulta, aliás, em larga medida do acordo para a utilização das bases das LAROS. Mas o Ministro dos Negócios Estrangeiros, ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Governo Português também foram claros que a partir do momento em que houve a intervenção militar, que o Governo Português colocou certas condições à utilização da base das LAROS. Condições essas que incluem, nomeadamente, o facto de a utilização das bases de LAROS ter de ocorrer apenas para ações defensivas e no âmbito de ações militares devem ser sempre proporcionais, e respeitar o direito internacional, não ter alvos civis, por exemplo. Ora, na ausência de outra informação, eu não tenho razões para desconfiar da posição do governo português. Acho que o governo português tem de ter e tem tido essa prudência para exprimir esta posição de uma forma que não seja excessivamente antagonista face à administração norte-americana, porque isso é um interesse estratégico do país, ainda que podendo nós discordar e desconfiar profundamente desta administração norte-americana. Marco Rubio deixou o governo aqui numa situação delicada. Deixou, isso não é inevitável, porque ele, para criticar alguns Estados europeus, procurou usar outros Estados como exemplo de uma lógica mais cooperante, ou se quiser quase colaboracionista, com as posições da administração norte-americana. E o governo português, atendendo àquela dificuldade estratégica que eu disse que Portugal tem, que é, nós por um lado não queremos estar alinhados com esta administração norte-americana, mas por outro lado não o podemos fazer de uma forma excessivamente antagonista, para não criar problemas relativamente àquilo que é a relação histórica que temos com os Estados Unidos da América. Isso coloca problemas, mas que digamos que o nosso governo, de forma diplomática, procura resolver, e ao mesmo tempo eu percebo que alguma oposição, ou parte da oposição, noto que o Partido Socialista, e bem, do meu ponto de vista, pela posição histórica e institucional que tem, não tem procurado explorar tanto essa matéria, mas que outra parte da oposição procura explorar isso. Eu compreendo politicamente, mas devo dizer que acho que a posição prudente, equilibrada, que o governo tem procurado ter, é aquela que corresponde ao interesse estratégico do país. Uma coisa sou eu, como comentador político, a falar, a outra é aquilo que um primeiro-ministro ou um ministro dos Estrangeiros podem dizer sobre o presidente norte-americano e sobre a administração norte-americana, atendendo aos interesses estruturais que o país tem nesta matéria. Antes de ir ao Fernando Medina, tudo isto pode levar à conclusão de que o acordo entre os Estados Unidos da América e Portugal sobre a base das lajes deve ser finalmente revisto? Essa é precisamente a questão. Eu acho que nós podemos rever o acordo, mas nós não devemos dar pretextos àqueles nos Estados Unidos da América, por exemplo, que já tentaram no passado acabar com esse acordo.
que já tentaram no passado romper essa relação entre Portugal e os Estados Unidos da América. E isso, no médio e longo prazo, seria extraordinariamente prejudicial para Portugal. E eu acho que é essa preocupação, precisamente, que guia o governo e, do meu ponto de vista, bem. E eu compreendo, por isso, a prudência do governo nesta matéria. Uhum. A Fernando Medina, no PS, a posição oficial do partido não é consensual. Há camaradas seus, Francisco Assis, por exemplo, e um antigo ex-camarada seu, Paulo Pedroso, que consideram que o PS foi longe demais nos adjetivos sobre a atuação e as explicações do governo e sobre estas declarações de Marco Rubio. Como é que comenta quer esta situação em torno de Marco Rubio e aquilo que foi dito e depois a reação do Partido Socialista? Vamos à questão de fundo. A questão de fundo, eu percebo a posição do governo e acho que o governo, como aqui referiu e bem o Miguel, deve assegurar e deve manter com os Estados Unidos da América uma posição própria relativamente na preservação dessa relação, apesar de estarmos perante uma administração que está nos antípodas do que é aquilo que têm sido as posições que a União Europeia, não tanto o governo português, aliás, que tem sido mais laudatório de Trump em muitos aspectos, tem tomado. Por isso, eu sobre a questão de fundo da utilização da base, eu percebo que a posição do governo português seja diferente da posição que Espanha tomou, que é, no fundo, a posição do governo português, a de viabilização da utilização dessa utilização. O mal está em que o governo não assumiu isto com clareza, porque quis ficar de bem com todos. Por isso, é evidente que os Estados Unidos não cumpriram o que está no acordo de utilização da base das lajes, utilizaram a base das lajes para ações ofensivas de ataque ao Irão, não informando o governo português, e depois estas condicionantes que o governo português diz que pôs a seguir não existem, não existem, não são verificáveis, ou melhor, podemos assegurar que elas são verificáveis que não estão a ser cumpridas, isto é, os Estados Unidos durante o tempo que durou a intervenção utilizou a base como muito bem lhe aprove e muito lhe bem entende para fazer a circulação de armamento e de pessoal militar. O problema está em que o governo, em vez de assumir essa posição com a clareza, aliás, que o Miguel aqui assumiu, e dizer essa é a posição do governo português, é que os Estados Unidos usem a base das lajes num acordo, numa leitura alargada da cooperação entre os dois países, que não a leitura, aliás, só que se remete aos termos escritos do acordo de utilização da base. Isso seria, do meu ponto de vista, legítimo. Fazê-lo, e eu percebo esse posicionamento do ponto de vista da nossa política externa. Agora, isto não é compatível, é com o ministro andar aqui às voltas a tentar fazer parecer às pessoas uma coisa que toda a gente vê que não é verdade, quer dizer, é que existe algum controle, existe alguma limitação e existe algum respeito de uma vontade soberana do Estado português, diferente daquela que tem sido a utilização dos Estados Unidos. Isso não existe. Sim, Isso e não acha existe, que o por ministro isso, devia dar faria bem. mais explicações no Parlamento, para além das explicações que já foram dadas? Vá ao Parlamento as vezes que forem necessárias e que os deputados solicitarem. Eu, por mim, estou totalmente esclarecido sobre isto. O governo português tomou uma decisão. E a decisão foi não antagonizar os Estados Unidos e facilitar ao máximo a posição dos Estados Unidos na utilização da base das lajes. Volto a sublinhar, eu percebo esta decisão. Não me vou pôr na posição demagógica de dizer não, o governo devia ter feito uma quimera, feito um Dom Quixote e ter dito eu aqui vou ter uma posição de liderança do mundo ocidental civilizado contra Donald Trump a partir da base das lajes. Percebo que não o tenha feito. Agora, era bom também que o governo andasse aqui um bocadinho a aldrabar e tentar fazer crer às pessoas de que está do lado da paz, está contra a guerra, está contra a intervenção, está ativamente a pôr condicionantes aos Estados Unidos. No fundo, é aquela conversa do Ministro dos Negócios Estrangeiros, que era, no fundo, para tentar enganar as pessoas, tentando estar de bem com todos, quando na prática está a fazer política externa, afirmando
que, no fundo, consubstanciando uma política de uma utilização irrestrita da base das lajes. Para si, uma eventual comissão de inquérito está fora de questão, pelo que percebo. Eu acho, claro, nem vejo que se justifique. Uma comissão de inquérito serve para apurar factos que não são conhecidos. Neste caso, os factos são todos conhecidos. Portugal autorizou objetivamente uma utilização irrestrita da base das lajes e fê-lo na legítima posição do exercício da sua política externa. O ministro não o quer assumir, mas isso também já toda a gente percebeu. Não há matéria nova. Agradeço a Fernando Medina e a Miguel Poiares Maduro para mais um Conversa de Eleição, que teve a gravação áudio de Beatriz Garcia e a gravação vídeo de Ricardo Fortunato. Regressamos na próxima semana.